Olá, seja bem-vindo a esta primeiríssima edição do podcast Seguro. Vamos conversar, vamos compreender um pouco mais sobre os seguros no nosso país, vamos compreender o porquê de, em geral, nós não aderirmos aos seguros. Só para ter uma ideia, dos mais de 10 milhões de moçambicanos economicamente ativos, só cerca de 2% deles é que têm um seguro. E destes, grande parte só por uma questão de obrigação de responsabilidade civil. Vamos compreender o porquê e quais são os próximos caminhos para que comecemos a compreender a importância do seguro no nosso dia a dia e se este seguro não é só gastar dinheiro mensal, bimensal ou anualmente, sem que necessariamente vejamos os resultados disso. E é por isso que vamos conversar com a Associação Moçambicana de Seguradoras. É, na verdade, a patrona deste podcast. Aliás, este é um a caminho da terceira Conferência Nacional de Seguro, que é o maior evento de seguros no nosso país. E para hoje temos o secretário-geral, o Dr. Mohamed Mukuse, com quem vamos conversar. Dou as boas-vindas. É mesmo uma conversa sem aquele estilo todo mais pesado que eu gostaria de estar a fazer, né? Mas Muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade que assim, dão à AMS para poder conversar à volta dos seguros. Vamos primeiro falar um pouquinho de si. Dr. Mukuse é uma pessoa, para quem não sabe, é alguém que fez carreira no ambiente de seguros, terminou, fez 35 anos de trabalho, terminou e depois veio fazer a gestão operacional da Associação Moçambicana de Seguradoras. Aliás, é por conta disso que já há conferências. Como é o ambiente para si de seguradoras, seja do ponto de vista de mercado de trabalho, mas também do ponto de vista de oferta dos serviços ao público? Obrigado, Chavo. Primeiro, o Chavo fez uma pequena descrição de quem é o Mohamed Mukuse. Mohamed Mukuse é uma pessoa, portanto, que trabalhou na atividade seguradora desde 1986, na altura quando havia a seguradora única, tínhamos no mercado um monopólio segurador, até o momento em que, por força da política de reabilitação econômica do país, em que houve abertura, portanto, para o exercício da atividade seguradora para outras empresas públicas ou privadas, e nessa altura, em 94, passo para a seguradora ímpar. De lá para cá, desde 94, só deixei de ser quadro por via de reforma em 2022. É um mercado seguro, do ponto de vista de emprego. É um mercado seguro. É um mercado seguro e é um mercado em que cada dia que passa estamos a aprender. Até porque o seguro não se discute de forma acabada. É uma matéria que se discute todos os dias e cada dia, portanto, vamos aprendendo uma peça nova sobre esta matéria de seguros. E como é estar do lado de quem deve garantir, primeiro, o serviço ao público, mas também garantir a sustentabilidade deste negócio, que, como dissemos, tem uma taxa de penetração de abaixo de 2%. Somos um país que existe há 50 anos, somos um país, infelizmente, com um PIB per capita de abaixo de $650 anualmente. Como é fazer esta ginástica para garantir que as pessoas venham às seguradoras e de forma sustentável? Bom, a atividade seguradora, de facto, é uma atividade que obriga, portanto, digamos assim, uma boa ginástica. Primeiro, é preciso fazer compreender às pessoas do que é o seguro. Né? O seguro, eu não sei se nós conseguimos definir o seguro em Xangana. Né? Esta palavra, ou é mácua. Né? Mas pronto, já que a nossa língua oficial é portuguesa, é preciso que nós definamos o seguro de uma forma clara, uma forma simples. O seguro é como se fosse uma aposta em que eu, como segurado, tenho uma preocupação e quero transferir esta preocupação para outra alguém. Então, esta preocupação, vamos dar um nome, é o risco que eu vou transferir para a seguradora, em que a seguradora vai garantir que, em caso de materialização desse risco, vai, portanto, minimizar o impacto desse sinistro, mas eu tenho que pagar alguma coisa. O preço do seguro é o prêmio.
Mas também é preciso que haja aqui uma boa literacia financeira em seguro, para que as pessoas compreendam, em caso de acontecer alguma coisa, o que é que eu ganho. Porque muitas vezes as pessoas pensam que seguro, quando a gente paga seguro, estamos a fazer uma espécie de um depósito a prazo. Pode ser, mas não é nas condições como se fosse um depósito a prazo na banca. É uma Até forma. porque chegar a utilizar o seguro significa que se materializou o risco. O risco. E algumas pessoas dizem, mas eu estou a pagar seguro já há bastante tempo e nunca usufruí desse seguro. Ainda bem, né? Ainda bem. Por quê? Porque quando a seguradora recebe o risco de um segurado, vamos lá aqui brincar um bocadinho, a seguradora recebe o risco de um segurado e ela reza 7 ave-marias por dia para que não aconteça nada. Por quê? Porque uma vez que o seguro é feito por um prazo anual, renováveis, querendo, portanto, as partes, a partir do dia em que se faz o seguro, a seguradora já começa a assumir aquela responsabilidade de, em caso de ocorrência de um sinistro nos termos contratuais, eu, como seguradora, tenho que fazer algum tipo de reparação. Mas chegado ao vencimento deste seguro, sem que haja alguma coisa, então significa que a seguradora ficou com alguma coisa e volta-se ao ciclo novo, né? Assim sucessiva. É assim como as seguradoras sobrevivem e se tornam de forma um bocadinho mais sustentáveis. Mas se tornariam mais sustentáveis se este mercado conseguisse penetrar até ao mais recôndito da população, onde vai encontrar até aquela pessoa que faz a sua venda na via pública e conhecer o seguro e saber por que vai fazer o seguro. E penso que a partir daí nós já devemos ter aqui uma maior penetração e a nossa sustentabilidade como segurador, portanto, também iria crescer. Pois, há aqui duas dimensões que eu gostava de destacar. Primeiro, para quem acredita muito em Deus, ou Alá, como queiramos chamar, o Dr. Mamadi disse, pagar seguro também significa ter mais uma pessoa para rezar para si. É a primeira coisa. A segunda, que é um pouco mais profunda, na verdade, Pois. é este desafio que levanta de falar do seguro para as pessoas que não entendem sequer o português. As estatísticas, as últimas a que tivemos acesso, pelo menos falam de uma língua portuguesa que é falada por abaixo de 20% da população moçambicana. Aliás, nem sequer é em Moçambique a língua com o maior número de falantes. Pois. A mais falada no nosso país é Máqua. É Máqua, exato. Sente que isto também é um dos maiores calcanhares de Aquiles para a penetração que nós temos no nosso país, que é fazer as pessoas compreenderem exatamente qual é a importância do seguro? Sim, em parte é o calcanhar daquilo, sim, porque enquanto nós tivemos, a comunicação aqui está em causa, enquanto nós estivermos a falar em língua portuguesa para uma maioria da população que não entende esta mesma língua, estaremos a falar para o nada. Então, é preciso que nós encontremos uma forma de comunicar e fazer com que esta palavra seguro, primeiro, seja entendida na sua essência como tal. E o porquê de fazer este seguro. Qual vai ser a utilidade na vida do cidadão, né, este mesmo seguro. Então, e muitas vezes é aquilo que as pessoas dizem, o seguro é mais uma despesa que eu não sei o que é que vou fazer com ela, mas isso significa que a questão da literacia financeira está a faltar no nosso meio. Somos todos responsáveis, principalmente nós como a AMS, chegarmos ao mercado, chegarmos ao ponto de maior aglomeração populacional, começarmos aqui a divulgar, as nossas seguradoras também começarem a divulgar os seus produtos. E quando falamos da população de baixa renda, as seguradoras o mercado segurador já começa, portanto, a ter uma outra vertente de tratamento. É por isso que nós encontramos as microseguradoras para atender com os seus produtos específicos para atender, portanto, as populações de baixa renda. Em suma, há aqui um desafio muito grande a nível do mercado segurador para, primeiro, fazer entender à população do que é o seguro, para que serve o seguro. Segundo, perceber que o seguro é um ponto transversal para todas as nossas atividades. É o seguro onde nós podemos encontrar, portanto, uma plataforma de sustentabilidade na realização das nossas economias, sejam empresariais como pessoais. Mas,
desde o início os dois estivemos a falar disso. Eu falei do PIB per capita e falou das populações de baixa renda. São variáveis desproporcionais ou diretamente desproporcionais a estas. Quanto menos renda a pessoa tiver, menos possibilidade tem de chegar ao seguro. Isto é líquido, é assim que deve ser, ou é um problema que nós estejamos a viver assim? As duas coisas. Vou me explicar. É líquido, por quê? Porque, primeiro, quando nós estamos perante pessoas de baixa renda, o que acontece é temos as nossas despesas do dia a dia e quando nós realizamos as nossas despesas não colocamos em primeiro lugar o seguro. É verdade, as nossas prioridades, até que cheguemos ao seguro, portanto, o nosso rendimento já terminou, por um lado. Por outro lado, é o facto, portanto, de as pessoas não conhecerem, portanto, este elemento seguro. Né? Falávamos, sim, e eu dizia em jeito de brincadeira que para nós percebermos o seguro é preciso que nós comecemos a pensar quais são as nossas necessidades e quais são, portanto, as nossas possibilidades. Se o seguro é uma necessidade, qual é a possibilidade de eu tê-lo como, portanto, a possibilidade de eu tê-lo como um elemento que vai fazer parte das minhas despesas no dia a dia. Então, da mesma forma que nós pensamos em pagar água e luz, renda de casa, etc., etc., então podemos também equacionar a possibilidade de pagar um seguro, seja para a viatura que nós temos, até porque para as viaturas temos seguro obrigatório de responsabilidade civil. Podemos pensar em pagar um seguro de vida, porque não temos dinheiro para guardar no banco, então podemos equacionar de fazer um seguro de vida. Podemos equacionar fazer um seguro de funeral para não colocarmos as famílias em constrangimento em caso de alguma fatalidade. Então, se nós pensarmos dessa forma e termos, portanto, a capacidade de negociação do ponto de vista das nossas capacidades e as nossas possibilidades, nós pensamos que, a partir daí, vamos compreender cada vez mais o que seja o seguro. Ou seja, se nós começarmos a pensar de ter um ganho maior, né, uma proteção maior, a pagar por um preço relativamente pequeno, então, a partir daí, nós vamos compreender qual é a essência do seguro. Como estava a dizer, é difícil de explicar a alguém que, vamos lá, às vezes nem consegue cobrir a sua cesta básica. Só que isso também, se a pessoa não consegue fazer a cobertura da sua cesta básica, significa que tem alguma coisa de ou insegurança alimentar ou subnutrição. Há dificuldades. O que significa que também está na iminência de ficar gravemente doente. Como é que se explica às pessoas, como é que se chega à ideia de as pessoas compreenderem que, olha, mesmo eu estando nesta situação, aliás, por eu estar numa situação desfavorável economicamente, eu é que preciso de criar almofadas para, em casos ou de doença, de fatalidades, eu não ter de sofrer mais do que estou a sofrer. Em primeiro lugar, é preciso que haja também algum tipo de auxílio, né? Eu vou repetir muitas vezes isto. É preciso que haja muitas vezes algum tipo de auxílio em que eu, com essas deficiências financeiras todas, mas também que tenha a possibilidade de perceber a essência do próprio seguro, né? Se eu digo, na minha cesta básica custa tanto, mas desta está excluído o seguro porque a dimensão da minha possibilidade não chega lá. Então, significa que eu tenho que encontrar uma plataforma, ou o próprio mercado segurador também tem que encontrar uma plataforma de equacionar um determinado tipo de produto para estas pessoas, esta população de baixa renda, para que tenha também a possibilidade de ter um seguro. Isso vamos evitar aquela máxima que se diz que o seguro é para as elites. Na verdade, o seguro não é só para as elites, o seguro é para todas as pessoas, daí que temos as microseguradoras e as restantes seguradoras que também equacionam algum tipo de produto para as populações de baixa renda. Então, é preciso, as seguradoras devem adaptar os seus produtos para todo tipo de populações. Pois, devia ser o seguro uma necessidade, um produto ou um serviço de primeira necessidade? Bom, sim, até certo ponto sim, não só
primeiríssima necessidade, mas como uma necessidade com uma certa prioridade, né? Porque o nosso dia a dia, a nossa volta o risco está sempre imanente, né? O risco está sempre presente e a qualquer momento, não sabemos quando, mas a qualquer momento ele pode se materializar e nós não estamos sempre preparados. Mas quando nós tivermos o seguro, já pode suprir qualquer tipo de impacto negativo sobre este tipo de fatalidade. Daí que digo, se nós não conseguimos guardar dinheiro, isso seria fazer um autosseguro, guardar algum valor para questões de eventualidades, né? Então, nós podemos transferir o risco para uma entidade que possa fazer a gestão desse risco e nos auxiliar em caso de necessidade no futuro. Vamos falar um pouco do papel do Estado, não necessariamente para choramingar, mas para compreendermos como é que o Estado pode ajudar nisto, como é que o Estado pode ajudar na melhoria desta taxa de penetração de que estamos a falar, que é baixíssima, né? Na dimensão da educação. Qual é o papel da educação? Porque nós somos educados desde novos a entender e a reconhecer algumas necessidades como primárias, e é por isso que quando começamos a trabalhar agimos de uma determinada maneira. A habitação, por exemplo, não é o mesmo encaminhamento que se dá em todas as economias. Na nossa economia é casa própria, mas em outras economias renda é a coisa mais normal do mundo. Qual é para si o papel do Estado na dimensão de educação para a melhoria desta taxa de penetração que está estagnada já há algum tempo? Nós estamos aqui a falar de a pouca literacia financeira que é. Para colmatar esta situação, eu entendo que o Estado, por exemplo, deveria colocar no currículo escolar uma disciplina sobre seguro, né? Era uma forma em que a criança em tenra idade poderia começar a aprender sobre o que é o seguro, né? E acredito que ensinando, portanto, a criança hoje, o homem de amanhã pode ter conhecimento mais assertivo, portanto, do seguro. Então, nós estaremos aqui a falar sobre o ABC do seguro, porque esse ABC do seguro seria dado na escola, seja na escola primária ou na escola, dependendo daquilo que poderia ser, portanto, a organização curricular do nosso sistema educacional. Mas era importante que o seguro passasse a ser ou começasse a ser falado desde a tenra idade. Né? É verdade que nós outros, na minha idade, por exemplo, eu aprendi de uma forma, não diria apropriada, mas uma situação em que os meus pais diziam: o seguro tem muito dinheiro, parte velho paga novo, mas não era essencialmente esta forma. Isso significa que as pessoas entendem o seguro como aquela entidade que paga tudo mais alguma coisa, né? Mas não é isso, é preciso perceber que o seguro paga até um limite de sua responsabilidade e é um limite, portanto, contratual, e também há com participações do próprio segurado que deve fazer. Aí, para não termos que entrar em figuras técnicas como franquia, por exemplo, né? Mas é preciso que nós comecemos a compreender, portanto, este léxico todo do seguro. Do próprio seguro. Mas quando fala, para ser disciplina sobre seguros de forma específica, não lhe quero levar a ter de entrar em aspectos técnicos da educação, porque até onde sei não é um pedagogo, mas ou então é a introdução disto, por exemplo, numa disciplina como a educação moral e cívica. Também poderia ser. Uma disciplina seria, portanto, um sonho muito mais alto, né? Termos uma disciplina que falasse sobre o seguro numa tenra idade. Mas isto acoplado, portanto, a uma espécie de educação moral e cívica, então poderia-se falar muito e bem sobre a matéria de seguro, portanto, tentando, sem muita linguagem técnica, mas de forma muito simples, portanto, falar sobre o que é o seguro, quais são as vantagens do seguro, por que fazer o seguro, portanto, tentar responder estas questões todas sobre o seguro. Só a partir daí nós
Em primeiro lugar, estaríamos sem querer, se calhar sem nos apercebermos, estaremos a fazer aqui uma atividade de literacia financeira em seguro, já um bocadinho muito mais apurado, e chegaríamos, portanto, a um aglomerado populacional. E ao falarmos de seguro sobre essas pessoas, pelo menos já tinham uma noção sobre o que é o seguro. O que acontece hoje, se eu chego a um aglomerado populacional, vamos lá dar aqui exemplo da Junta, onde aquela terminal de transportes, eu encontro lá vários motoristas ou vários utentes daquele local e eu falo sobre seguro. A primeira coisa que vão, seguro é seguro de viatura, mas o seguro não se cinge apenas o seguro de viatura. Há várias formas, há várias modalidades, há vários ramos de seguro, então, e cada ramo é preciso explicar qual é que é a utilidade. Então, se nós conseguirmos fazer isso, nós já poderíamos conseguir ultrapassar esta fasquia que o Chavo tanto fala sobre a penetração do seguro. Então, a nossa penetração de seguro melhoraria bastante, sairíamos destes 2% para algo melhor. Pois. Quando mencionei a educação, é por compreender a importância que ela tem lá mais para adiante. Mas, hoje, como é que o Estado pode ajudar no mercado de seguros a melhorarmos este nível de acesso, este nível de vontade de ter acesso ao seguro? Pergunto, do ponto de vista legislativo, está tudo tranquilo, está tudo bem? Do ponto de vista de políticas públicas, sente que há estas políticas públicas que favorecem isto ou há coisas que podem ser ainda melhoradas? Há coisas que ainda podem ser melhoradas, desde a própria legislação. Veja só, Chavo, que desde a independência nós tivemos este regime que está a vigorar agora, o regime jurídico dos seguros, é o segundo. Vigorou um regime jurídico inicial em que havia um monopólio na atividade seguradora. E depois, só em 2010 é quando entramos, portanto, num regime jurídico dos seguros em que há concorrência. Mas do tempo que passa de lá para cá, este mesmo regime jurídico dos seguros, dele há necessidade, portanto, de serem revistas muitas coisas. E é a propósito disso que, neste momento que estamos a falar, a própria legislação em seguro está em revisão. Ou seja, já terminou a revisão, soubemos que o próprio Conselho de Ministros, portanto, já aprovou o primeiro draft que foi feito para a revisão legislativa em seguro. O próprio regime jurídico e o respectivo regulamento já está revisto, está nas mãos do governo. Agora, como é que o Estado poderia ajudar realmente a partir das boas práticas, não só legislativas, mas também a partir das boas práticas, com exemplo das práticas internacionais, por exemplo. E também ajudava, portanto, a partir não só do currículo escolar, como nós falamos, mas a partir se calhar aqui da massificação que é a responsabilidade do próprio mercado segurador, por um lado, mas também que esta atividade seguradora fosse também algo a ser falado ao nível, portanto, imaginemos, dos funcionários públicos, que fosse, portanto, divulgado a nível dos funcionários públicos para eles também poderem perceber o que é efetivamente o seguro e quais poderão ser as necessidades que eles podem ter à volta de seguro. Pois, vamos agora falar também da vossa responsabilidade, né? Porque o Estado está lá, sim, mas do vosso lado está tudo feito, está tudo a ser bem feito para a melhoria desta situação, ou há outras coisas que deverão ser feitas, que estão a ser feitas para que o seguro seja mais acessível às pessoas? E não falo acessível do ponto de vista de preço apenas. Não, como a AMS, como a Associação Moçambicana de Seguradoras, nós ainda temos muito trabalho. Aliás, boa parte deste trabalho de literacia financeira também pertence à AMS. Então, temos muito caminho ainda por percorrer para trazer, portanto, uma compreensão das seguradoras em relação ao nosso público. Pois, quando falamos de literacia, fica impossível
não falarmos, por exemplo, deste podcast, não falarmos da própria conferência que vem aí, que é a terceira. Vai ser a terceira vez Sim. que os moçambicanos vão sentar-se numa mesma sala, numa mesma mesa, para conversar sobre o seguro. Essencialmente, o que é que se pode esperar desta conferência, do ponto de vista de temáticas, quem é que deverá participar desta conferência, que tem por objetivo, primeiro, harmonizar aquilo que é a atividade de seguradoras em Moçambique, mas também convidar as pessoas a aderirem a estes serviços. Bom, é na verdade a terceira conferência anual de seguros. A primeira foi em 2023, onde as temáticas foram essencialmente, portanto, em primeiro lugar, a literacia financeira sobre seguros não faltou, portanto, a educação financeira sobre seguros não faltou, e não vai faltar também nesta conferência, como também não faltou na segunda conferência. O que significa que em cada uma das conferências nós colocamos este tema que é para servir de uma insistência, né, em que vamos dando aos nossos participantes a responsabilidade e de trazer ao público falar do seguro com outras palavras e de forma a ser melhor compreendido. Mas também sabemos que há uma evolução. Desta vez também vamos ter que falar sobre os riscos climáticos, assim como os riscos políticos. Nós vimos que, sobre os riscos políticos, nós há bem pouco tempo estivemos numa situação, portanto, de manifestações, e várias entidades tiveram que lançar, portanto, algum aviso aos seus clientes sobre algum determinado tipo de riscos que não estava coberto. Isso criou, até certo ponto, algum tipo de constrangimento. Primeiro, porque as pessoas pensavam que todo tipo de risco estava coberto. Mas, segundo, era preciso explicar, até porque, para este tipo de risco, quase que nem as pessoas nem colocavam, portanto, esta como a possibilidade de acontecer, então aí não fizeram a subscrição do próprio risco. Mas queremos trazer também nesta terceira conferência alguns temas candentes, típicos do próprio momento em que nós estamos, exatamente. Pois, por falar em momento, e mencionou muito bem a questão do risco político, na minha atividade como jornalista, muitas vezes tivemos este debate, mas as seguradoras devem ou não fazer cobrir este risco? Eram pessoas que não iam trabalhar, eram edifícios, empreendimentos que eram danificados. Pensam as seguradoras que deve haver alguma mexida na legislação para acomodar esta cobertura ou para esclarecer ao público que não se vai cobrir este tipo de situações? Não, Chavo, qualquer risco é passível de ser coberto, desde que, do ponto de vista contratual, as duas partes, tanto o segurado como a seguradora, se entendam. Portanto, definam em que parâmetros vão poder cobrir este tipo de risco, né? O risco político é um risco, digamos, especial. Então, pode ser contratado sob uma condição especial, desde que a seguradora, portanto, consiga definir qual é o preço desse risco, esteja de acordo com as necessidades do segurado e esteja, portanto, dentro dos parâmetros da possibilidade deste mesmo segurado poder fazer face ao prêmio. Pois, outra questão relacionada ao momento também, mas de um presente um pouco mais genérico, são as mudanças climáticas que mencionou. Exato. Versus a agricultura. Nós vemos as pessoas... é verdade que podemos dividir a agricultura, mas também empreendimentos que sofrem. Vimos vários ciclones ultimamente que tiveram problemas, com destaque para o Idai, na cidade da Beira, em 2019, se não mora numa Treixoa. Em que as pessoas depois tiveram estes problemas. Cobre-se ou não se cobre? Depois da agricultura, a própria dificuldade de ter acesso aos financiamentos nos bancos, porque o seguro tem dificuldades de fazer a cobertura disto. Houve uma e outra seguradora que pensou em trazer um produto, mas depois teve problemas. O que é que se pensa em falar sobre isto na conferência, até para convidar os empresários da área do agronegócio, para compreenderem como é que funciona o seguro, se existe, pensa-se em criar, quais são os riscos em criar ou não?
Neste preciso momento, o mercado já está a equacionar a possibilidade, até porque já há um ensaio, existe um ensaio de algumas seguradoras que já estão a praticar o seguro, o ramo de seguro agrário, né? Então, já há um ensaio e o que tem que acontecer neste preciso momento, deixa-me só dizer que o que aconteceu com o ciclone Idai na Beira, aquilo tudo serviu de aprendizado para o mercado segurador. Primeiro, lidar-se com o próprio risco como seguradora. Segundo, equacionar a possibilidade de cobrir este mesmo risco. Daí que há cobertura sobre este mesmo risco, mediante, portanto, as tais condições especiais que nós aqui nos referimos. São condições especiais em que as duas partes terão que acordar sobre como cobrir e em que medida. Né? Mas também, para além de ter sido uma grande escola, uma grande lição para o mercado segurador e para os clientes, é preciso aqui perceber que o risco sobre a agricultura era um risco pouco conhecido. E as seguradoras, portanto, quando houve este problema de ciclone Idai, houve um grande aprendizado a partir das práticas internacionais, a partir dos resseguros, e foi a partir daí que as seguradoras começaram, portanto, também de forma paulatina a cobrir os riscos climáticos. Agora, o seguro agrário, como eu disse, é um seguro em que neste preciso momento há aqui um ensaio de algumas seguradoras estarem, portanto, a praticar, mas é preciso que haja também algum tipo de esclarecimento sobre em que forma é que este seguro vai estar ou vai operar tanto para as seguradoras como para, portanto, os segurados. E isso vai ser esclarecido na conferência? Isso vai ser esclarecido na conferência, pois. Portanto, quando falarmos sobre os riscos climáticos. Ora, outra questão é fintechs. Sim, sim. Como é que esta conferência, se é que vai abordar a questão das fintechs, o desenvolvimento do mercado financeiro, que caminha praticamente em paralelo com... Isso vamos acomodar, portanto, no tema sobre as tecnologias de informação. E as fintechs, hoje em dia, são elas, portanto, que são o suporte para responder a esta demanda. Então, se for a perceber, há muitas plataformas, né, que auxiliam, portanto, a contratação do seguro. E ao convidarmos, portanto, algumas fintechs, vamos poder ter também mais ideias sobre como é que as fintechs podem auxiliar as seguradoras para explorar cada vez mais, até para penetrar cada vez mais no interior, em que um simples telefone pode servir para contratar um seguro. Então, queremos discutir também na conferência esta temática das fintechs, sobretudo nas tecnologias de informação, no seguro digital. Pois, estamos a caminho, obviamente, estão-se a fazer as escolhas de quem é que deverá estar lá, mas de certeza já há o perfil. Qual é o perfil que se terá em termos de oradores, em termos de informações que serão partilhadas lá? Queremos ter na conferência oradores com alguma experiência nas áreas em que nós definimos como temas, sejam oradores nacionais, como também oradores, portanto, de outras geografias. Sobretudo, queremos trazer algumas pessoas que tenham alguma palavra a dizer e com uma certa experiência, em que a partir delas o mercado segurador possa tirar algum tipo de proveito e fazer delas, portanto, uma almofada para a realização ou para a acomodação no seu dia a dia. O mercado segurador acomoda isso no seu dia a dia da realização das suas atividades. Mas queremos trazer, portanto, pessoas da África do Sul, queremos trazer pessoas da Europa. Se tudo correr bem, teremos aqui alguém da Alemanha. E queremos ver se conseguimos também explorar um bocadinho mais a nível nacional, né? As pessoas que nós entendemos que têm muita palavra a dizer sobre os temas que nós traçamos para a terceira conferência.
São nomes, ou pelo menos são perspectivas que criam todo o interesse em compreender, porque o seguro, visto de outras geografias, em países como a África do Sul, onde a taxa de penetração de seguro é outra, na Europa talvez não possamos falar muito, porque é óbvio que eles têm o seguro muito mais presente. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, o seguro é a almofada até para os pobres terem acesso a serviços de saúde, pois. exatamente. Pois. Então, acho que é interessante que se participe. Qualquer um pode participar da conferência? Qualquer um pode participar da conferência. Nós vamos emitir já os convites. O que é que vai ser? Primeiro, nós vamos convidar o mercado. E depois vamos expandir, portanto, para toda a população que estiver interessada em participar, sob condições que nós vamos lá colocar para a participação na conferência. Pois, geralmente as conferências, quando começam a ser frequentes, neste caso regulares, depois entram numa certa monotonia. Não é o caso nas edições anteriores. Pelo menos eu não estive cá a fazer este trabalho de fazer as pessoas compreenderem. Chegados à conferência, o que é que de diferente será visto? Imagina alguém que tenha participado em 2023, 2024. O que é que de diferente há de ter? Bom, primeiro vai poder comparar o antes e o depois. Essa é a primeira questão. Segundo, o que nós queremos na conferência é que a pessoa saia com